aguardar o pessoal entrar. Vamos aguardar só mais um pouquinho o pessoal entrar, a gente já, Tá, joia. uhum, já podemos ir iniciando aqui. Bom, olá, bom dia a todos e a todas. Meu nome é Domênica Falcão, eu sou do Instituto Votorantim e é um prazer tê-los mais uma vez em nosso webinar do PVE voltado a oportunidades formativas. O nosso tema de hoje é a apresentação da plataforma de apoio à aprendizagem, né, desenvolvida tanto pelo Instituto Reúna, com apoio do CAED e da Lehman, e a gente vai trazer um pouco da questão dos mapas de foco, a questão da BNCC. Então, seguindo o nosso itinerário formativo, a gente vai ter, né, a apresentação dessa plataforma. Nós temos aqui conosco a Filomena Siqueira, que é da parte de avaliação do Instituto Reúna, o Carlos Palacios, que é do CAED, que nos ajudou aí e tem dando todo o suporte aí dentro do nosso itinerário formativo. Então, sejam muito bem-vindos, agradeço a participação e a presença de vocês, agradeço a participação aí de todos os nossos convidados. Eu vou passar a palavra para a Filomena e para o Carlos, né, para eles realizarem a apresentação da plataforma, e aí, ao longo da apresentação, eu vou colhendo as dúvidas aqui no chat, as perguntas, para a gente discutir ao final, tá bom? Vocês podem utilizar o chat para a gente ir acompanhando os comentários, e aí a gente vai desenvolvendo aqui toda a nossa oficina. Filomena e Carlos, fiquem à vontade, é um prazer recebê-los aqui no nosso webinar. Muito obrigada, Domênica. A gente está muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Muito obrigada pela oportunidade. Muito obrigada, Domênica. Bom dia a todos. Infelizmente, vocês não vão ver meu rosto aqui, um pequeno problema de tecnologia, mas o importante é que vocês vejam a plataforma. É isso que importa hoje. E um bom dia, é um grande prazer estar aqui com vocês hoje. Domênica, eu vou começar então a apresentar a plataforma, tá? Pode começar, fique à vontade. Né? Tá autorizada. Eu vou acompanhando aqui as perguntas, os comentários, aí a gente vai trocando aqui ao longo da nossa webinar. Tá bem, obrigado. Vou então compartilhar minha tela aqui com vocês. Um instante. Bem, vocês podem só confirmar, Domênica, se a minha tela está aparecendo aí? Tô conseguindo já ter acesso à sua tela. Ah, tá. Muito obrigado. Então, gente, vamos começar aqui a navegação da plataforma de apoio à aprendizagem, né? Ela foi desenvolvida uma parceria entre diversas instituições e fundações relacionadas à educação, né? Com o intuito de dar apoio às redes e às escolas nesse momento difícil pelo qual todos nós estamos passando, né? Em relação ao qual também não estávamos preparados, né? Para lidar com essa diversidade, do isolamento social e do retorno às atividades escolares presenciais, que tem começado a ser planejado em algumas redes, em outras isso já está sendo colocado em prática, né? Essa plataforma ela foi desenvolvida pelo CAED, que é o Centro de Políticas Públicas e Avaliação da Educação da Universidade Federal de Juiz de Fora, o Instituto Reúna, a Fundação Roberto Marinho,
o Banco Interamericano de Desenvolvimento Social, Fundação Lehman, Instituto Ayrton Senna e Fundação Itaú Social. Todas essas instituições se uniram para desenvolver esse projeto, cujo objetivo é justamente apoiar professores e gestores nesses desafios que já estão enfrentando e vão continuar enfrentando até o final do ano letivo, e também no início do próximo ano letivo a gente sabe que esses desafios continuarão. O que vocês estão vendo aqui é a landing page da plataforma. Este é o primeiro ambiente, é o primeiro espaço com o qual o usuário da plataforma tem contato, né, com ela, com a sua identidade e com a sua proposta, né? A gente tem uma frase, como é bom te ver de novo, que a gente sabe que é uma frase que está presa na garganta de muitos professores, gestores, estudantes e familiares e responsáveis dos estudantes, pois todos neste momento sentem muita falta da escola, né? A gente diz que a gente sempre soube da importância da escola, mas nesse momento, na pandemia, quando as escolas tiveram que fechar, né, as portas, né, temporariamente, a gente teve uma noção ainda maior da importância da escola, que vai muito além também da questão pedagógica. Ela tem uma importância social no cotidiano, né, na vida de todos nós, né? Então, a gente acredita que todos sentem muita falta da escola, ao mesmo tempo em que todos estão também muito apreensivos, né, e ansiosos com esse retorno, porque há muitas questões em jogo, há questões de segurança, né, sanitárias, e há também questões das condições, né, de desenvolver o ensino e aprendizagem com qualidade, né, dentro de um ano letivo mais curto, né, com certas limitações que antes não tinha, né? Então, eu vou descer aqui a landing page da plataforma. Aqui a gente tem contato com um texto de apresentação da plataforma. É um texto ainda engajador e sensibilizador. Ele não entra em questões técnicas a respeito da plataforma, tá? Vou descendo mais um pouquinho aqui. E eu tenho dois caminhos para seguir. Como funciona a plataforma e como participar. Vamos supor que eu sou um usuário ainda de primeira viagem e eu quero saber como que essa plataforma funciona. Clico aqui em como funciona e sou direcionado para essa página que vai apresentar cada seção da plataforma, né? São 6 sessões que a gente vai mostrar detalhadamente para vocês mais adiante, tá? Mas aqui você já pode, o usuário que queira conhecer melhor a plataforma antes de entrar nela, né, ele já pode aqui ter contato com cada uma de suas sessões. A primeira é boas-vindas no retorno à escola, a segunda é habilidades prioritárias na BNCC, a terceira são as atividades de verificação da aprendizagem, a quarta são as orientações pedagógicas. A quinta é o guia da ação avaliativa. E a sexta é o monitoramento. Bem, vamos supor que eu li tudo isso, estou interessado, gostei da plataforma, agora eu quero saber, né, como é que eu faço para me cadastrar. Vou voltar ali para aquela seção onde eu estava, tá bem? Como funciona, eu vou clicar em como participar. Ou eu posso simplesmente descer a rolagem e eu chego aqui essas informações como se cadastrar na plataforma. É tudo muito simples. A plataforma ela é aberta a todas as redes de ensino do país, né? Ela é gratuita. Não é necessário haver uma adesão formal da rede, né? As redes podem se apropriar da plataforma, não precisa haver nenhum contato com o CAES, com as fundações, né, tá? A plataforma já está aberta para uso de todos. E também, caso a plataforma não seja adotada oficialmente pela rede, professores, gestores escolares podem fazer o uso da plataforma de forma individual, da maneira como acharem mais adequada, né? É claro que a gente sempre recomenda que a rede adote a plataforma e organize, né, o seu uso, porque a gente sabe que quando, né, algo é feito de maneira coletiva, quando todos estão dando passos juntos, né, os resultados tendem a ser mais positivos. Mas ainda assim a plataforma pode ser utilizada por um diretor ou apenas por um professor na escola, de forma isolada, sem nenhum problema, tá? Para se cadastrar, eu vou mostrar rapidinho, clicar aqui em cadastrar, vai abrir aqui o formulário de cadastro, é muito simples. As únicas informações que vão ter que preencher é o CPF, nome completo, e-mail, tipo da instituição onde atua, pode ser Secretaria de Educação, né, ou escola, ou não ter vínculo com nenhuma instituição. Se eu clicar em escola, eu vou colocar o cargo que exerço na escola, gestor, coordenador ou professor, e o código da escola para já puxar todas as informações. No caso de Secretaria de Educação, eu vou colocar o cargo ocupado na rede, gestor ou técnico,
qual é a minha rede estadual, municipal, né? O estado, né? E no caso da rede, se eu escolher rede municipal, eu vou escolher o município, clico aqui, realizo o cadastro está feito. Você vai receber um e-mail de confirmação, mas mesmo que você não receba esse e-mail, porque muitas vezes pode ir para a caixa de spam, o e-mail pode ser bloqueado, a gente sabe que essas coisas acontecem, você já pode fazer, né, o login na plataforma direto usando o seu CPF. Né? O CPF vai ser o login e a senha. CPF somente números, sem letras, você realiza o login na plataforma. Depois que você realizar o login, você pode até clicar aqui em editar usuário e trocar, né, a sua senha por outra. Mas o login vai continuar sendo o seu CPF, tá bem? Bem, me cadastrei na plataforma, quero entrar. Eu já estou logado, vou clicar aqui em minha página e eu tenho acesso, né, a essas 6 sessões que eu já falei para vocês ali anteriormente. Né? Do que consiste, né, esse conjunto de sessões? A plataforma ela oferece conteúdos, materiais, ferramentas, né, que vão dar suporte ao professor no retorno às atividades escolares presenciais, com foco, né, no pedagógico. Né? Então, qual que é o foco dessa plataforma? É disponibilizar atividades de verificação da aprendizagem, ou seja, instrumentos de língua portuguesa e matemática do segundo ano do ensino fundamental ao terceiro ano do ensino médio, para que os professores e gestores possam verificar, né, como está o desenvolvimento dos seus estudantes após o período de isolamento social. Né? Quais são as habilidades, né, que são foco nessas atividades? São habilidades anteriores, né? Nós não estamos aqui buscando estimar a aprendizagem durante o período de isolamento social. A gente sabe que foi muito difícil e cada rede teve recursos e ferramentas próprias para desenvolver esse ensino. A gente sabe que foi muito desigual em todo o país, né, as possibilidades de cada rede. Então, essas atividades elas vão verificar habilidades anteriores. Né? No caso do quarto, por exemplo, né, no caso do quinto ano do ensino fundamental, essas atividades vão verificar as habilidades que foram desenvolvidas no quarto ano do ensino fundamental e em anos anteriores, né? Que eu vou explicar direitinho como é que é feita essa divisão, tá bom? Mas é só para dar um panorama geral da plataforma antes de eu entrar em cada seção dela aqui. Este é o foco dela, é oferecer atividades para que se possa verificar a aprendizagem dos estudantes e instrumentos, né, de orientações pedagógicas para que esse diagnóstico que vai ser feito da aprendizagem dos estudantes possa ser encaminhado, possa culminar, né, em práticas pedagógicas que vão ter impacto na aprendizagem dos estudantes. Tá? O ponto de partida da plataforma é aqui, boas-vindas no retorno à escola. Essa sessão funciona como uma espécie de biblioteca. Né? Ela tem um conjunto de materiais, de conteúdos que dizem respeito à questão da educação em tempos de pandemia. Né? Temos aqui como ponto de partida, né? Esse é um material que a gente está produzindo e vai entrar em breve na plataforma, porque a gente sentiu a necessidade das redes, né, caso queiram fazer um uso organizado e centralizado da plataforma, terem um material que vai ajudá-la, uma espécie de passo a passo, a cumprir todo o percurso da plataforma. É um material disponível que as redes podem utilizar caso sintam necessidade. Né? Temos um outro material aqui, Construindo Caminhos, que foi desenvolvido pela Fundação Lehman, que é um apoio, né, de replanejamento pedagógico no retorno às atividades presenciais. Aqui disponibilizamos protocolos, e são justamente protocolos, né, de segurança, de higiene, né, protocolos sanitários no retorno às atividades. Colocamos aqui o protocolo da Undime e do Concede como ponto de partida. Aqui temos materiais que são o foco dessa sessão, o desenvolvimento profissional, né? Desculpa, gente, desenvolvimento socioemocional. Essa sessão foi desenvolvida pelo Instituto Ayrton Senna, que tem uma expertise na área de socioemocional. Tá? Aqui temos 3 materiais que dizem respeito ao momento de retorno e quais práticas podem ser desenvolvidas para integrar mais a escola, estudantes, professores, família e comunidade. Né? Vou clicar aqui num exemplo para vocês verem, né? 5 pontos que merecem atenção especial para retomar as aulas presenciais. Vai desde o restabelecimento da sensação de segurança, promoção de espaços de escuta, relação família-escola,
e relação entre estudantes, professores e profissionais da escola. São instruções, caminhos que a escola pode seguir para tornar o seu ambiente mais agradável e mais seguro, né, e também mais confiável, né, para que a prática de ensino e aprendizagem possa ser desenvolvida de maneira adequada. E por fim, aqui temos os materiais de apoio. O que são, né, exatamente, né, esses materiais de apoio? São documentos e conteúdos em geral que dizem respeito à educação em tempos de pandemia. São documentos variados, envolvidos por redes de ensino, por instituições da área de educação, que podem auxiliar gestores, professores, no momento de retomada, né? São conteúdos que estão à disponibilidade e o profissional acessa aquele que lhe for mais interessante no momento e no contexto em que ele está passando. Vou retornar aqui para minha página. Bem, gente, a segunda seção são as habilidades prioritárias na BNCC. Vou clicar nela. Bem, todos nós sabemos que a gente tem um ano letivo mais atribulado e mais curto também. Presencialmente vai ser muito mais curto, né? Então tem entrado em debate a questão da flexibilização curricular, né? Se vai ser muito difícil ensinar tudo que está previsto no currículo, tendo em vista todos os obstáculos adiante, né? Deve-se, pelo menos, priorizar aquelas competências e habilidades que são indispensáveis, sem as quais o estudante não vai conseguir, né, seguir adiante no seu percurso escolar. Então, aquelas habilidades e competências que são prioritárias, né? Então, nessa seção, nós temos os marcos de desenvolvimento, que foram elaborados pelo CAED. O que são os marcos de desenvolvimento? Nós temos aqui para a língua portuguesa e matemática, são 4 marcos em língua portuguesa e 5 em matemática. São etapas do percurso escolar do estudante, né, que sem passar por essas etapas, ele não vai conseguir ou vai ter muitas dificuldades, né, de prosseguir, né, nos seus estudos, na sua trajetória educacional. Por exemplo, o marco 1 de língua portuguesa, ele está lá no 3º ano do ensino fundamental. Os marcos, eles contemplam desde o início do ensino fundamental até o final do ensino médio. O primeiro de língua portuguesa está no 3º do ensino fundamental e diz respeito à alfabetização, né? Um dos marcos de leitura é a capacidade do estudante ler um texto curto, né, e conseguir identificar o assunto daquele texto e localizar a informação explícita naquele texto, né? Essa é uma habilidade primordial. Vocês vão ver que os cadernos de atividades da seção seguinte que eu vou mostrar para vocês, eles têm um bloco de atividades com base nesses marcos anteriores. Por exemplo, um caderno de atividades do 5º ano tem um conjunto de atividades que foram desenvolvidas com base em marcos de desenvolvimento do 3º ano do ensino fundamental, esse primeiro marco. Ou seja, são habilidades básicas que qualquer estudante do 5º ano já deveria ter desenvolvido, né? Ninguém vai discutir que um estudante do 5º ano tem que ter já essa habilidade de ler um texto e localizar a informação explícita nesse texto, um texto curto e simples, né? Sem essa habilidade no 5º ano, ele vai ter muitas dificuldades, não somente em língua portuguesa, mas também em matemática. E à medida que ele for avançando no percurso escolar, isso muitas vezes, se ele conseguir avançar, ele vai ter dificuldade em outros componentes, como história, geografia e áreas das ciências da natureza também. O mesmo vale para a matemática, né? Sem passar pelas primeiras operações mais simples no primeiro marco de desenvolvimento, o estudante também não vai conseguir desenvolver cálculos e situações, problemas mais complexos nos anos e etapas escolares seguintes. Então, né, os marcos de desenvolvimento. Aqui você clica aqui, você tem acesso aos textos dos marcos, a descrição de cada um desses marcos, e nas atividades de verificação da aprendizagem, que eu vou mostrar, parte delas foram elaboradas com base nesses marcos, são as habilidades mais básicas, né? O segundo ponto dessa seção são os mapas de foco, elaborados pelo Instituto Reúna, que é basicamente uma organização da base curricular comum, né, entre habilidades prioritárias, aquelas habilidades foco, né, e habilidades complementares, né? Eu falei para vocês que uma parte das atividades foram elaboradas com base nos marcos, naquelas mais básicas, marcos anteriores. A outra parte foi desenvolvida com base nessas habilidades prioritárias elencadas pelo mapa de foco do Reúna, né? E também habilidades do ano anterior.
dei o exemplo do quinto ano. No quinto ano, você tem um bloco de atividades, né, que diz respeito ao marco de desenvolvimento do terceiro ano. E o outro bloco de atividades diz respeito a habilidades prioritárias do quarto ano. Ou seja, estamos sempre falando de habilidades pregressas. São habilidades inegociáveis e todas elas prioritárias. Um estudante do quinto ano que ainda não desenvolveu aquelas habilidades passadas, ele vai ter muita dificuldade na sua etapa de ensino, né? Então, não estamos avaliando, né, dizer o período de isolamento social, mas o período em que esse estudante já passou, né, e que já deveria ter desenvolvido essas habilidades, inclusive no início do ano letivo, né, independente, né, do isolamento social. Mas a gente sabe que a defasagem do país é muito grande, independentemente dessa questão do problema que nós estamos passando. Ainda seria extremamente válido verificar a aprendizagem nessas habilidades, mas a gente sabe que o período de isolamento social, né, impactou muito a aprendizagem dos estudantes, então torna-se ainda mais necessário, né, verificar essas habilidades básicas e pregressas dos estudantes. Por fim, temos aqui na seção as competências socioemocionais. A gente não poderia deixar de lado também de tratar o socioemocional nessa seção. Aqui foram elencadas duas competências socioemocionais prioritárias para serem desenvolvidas em sala de aula. Eu vou clicar aqui, a competência da responsabilidade, né, e da imaginação criativa. Por que essas duas competências? Primeiro que a responsabilidade é fundamental nesse período de pandemia que a gente está passando, principalmente quando houver o retorno das atividades presenciais, né? Por quê? Todos nós somos responsáveis pela nossa saúde nesse momento e pela saúde do próximo, né? Temos que ter responsabilidade, tomar cuidado para que não nos coloquemos em risco, nem o nosso colega, o nosso parceiro de trabalho em risco também. E a imaginação criativa é porque a gente vive um tempo sem precedentes, né? Muitas das nossas dificuldades não conseguirão ser dribladas utilizando métodos e técnicas que a gente está acostumado. Vai ter que haver uma inovação. Vamos ter que pensar um pouco além daquilo que estávamos acostumados. Por isso que é muito importante desenvolver a imaginação criativa. E essa sessão, ela apresenta práticas, né, para que essas habilidades, competências socioemocionais, possam ser desenvolvidas pelos professores com os estudantes, né, em sala de aula. Termino aqui esta sessão. Vou aqui para as atividades de verificação da aprendizagem. Bem, nessa sessão, como vocês podem ver, ela é dividida entre cadernos de atividades e guia das atividades, né? Nós disponibilizamos cadernos de atividades para a língua portuguesa e para a matemática, do segundo ano do ensino fundamental ao terceiro ano do ensino médio, né? No ensino fundamental, os cadernos de língua portuguesa têm 20 atividades cada um, né? De matemática também tem 20 atividades cada um. No ensino médio, esses cadernos passam a ter 25 atividades cada um. Tá? Para acessar os cadernos, você clica nesses botões aqui relacionados ao componente curricular e a etapa de ensino. Eu vou clicar aqui nos anos iniciais do ensino fundamental. Tenho a lista aqui de cadernos de atividades de língua portuguesa, do segundo do fundamental ao quinto aqui do ensino médio. Ficou fora da ordem por alguma razão. Mas vou clicar aqui no do quinto ano para vocês verem mais ou menos como é o caderno. Eu acho que eu vou precisar compartilhar a outra página que abriu. Um segundinho. Vocês estão conseguindo ver a tela aqui com o caderno de atividades ou ainda está na plataforma? Poderiam só confirmar? Está no caderno, Carlos. Está no caderno. Tá jóia então. Achei que não ia aparecer. Tá, gente. Esse aqui é um exemplo de caderno do quinto ano do ensino fundamental. Vou descendo aqui. Ele tem um modelo das avaliações elaboradas pelo CAES, as avaliações em larga escala, mas ele tem um estilo diferente, que o objetivo dele não é ser exatamente uma avaliação externa, é uma atividade que vai ser aplicada pelo professor em sala de aula. O próprio professor vai corrigir essa atividade, ela é toda de múltipla escolha, tá? E ele junto com o apoio da rede, né, com o apoio da gestão escolar, vão organizar esses resultados, né, da forma que acharem mais interessante, mas nós temos aqui também ferramentas que a Filomena vai apresentar, né, e
e poder fazer uso desses resultados. Eu vou mostrar aqui um exemplo de atividade, aqui a terceira, tem um texto aqui, o pescador e a flauta. Essa é uma atividade que avalia uma habilidade muito básica para o 5º ano do ensino fundamental, é uma habilidade relacionada ao marco de desenvolvimento do 3º ano, que é a capacidade de identificar elementos da narrativa. Vocês podem ver que é um texto muito curto, é uma fábula. Eu vou ler aqui a primeira frase do texto para vocês. Era uma vez um pescador que tocava flauta muito bem. Certo dia pegou sua flauta, redes e foi ao mar, certo de que os peixes seriam atraídos pelo... Não vou prosseguir, tá? A atividade pergunta onde acontece essa história. A gente não precisa ir além, vai saber que o gabarito é a letra D, que essa história acontece no mar. Ninguém vai questionar que um estudante do 5º ano que ainda não desenvolveu essa habilidade, né, de identificar o elemento da narrativa, que o espaço onde ocorre a história, né, se o estudante do 5º ano ainda não consegue resolver essa atividade, ele vai ter muitas dificuldades, né, para prosseguir. Por isso é muito importante avaliá-la nesse momento. A gente sabe que existe defasagem e a gente sabe que alguns estudantes não vão conseguir ainda desenvolver essa habilidade. Então, nesse caso, a escola, né, a rede, vai ter que descer alguns degraus, né, para poder resgatar habilidades do estudante que ainda não foram consolidadas, que deveriam ter sido consolidadas em anos anteriores, para que ele possa, né, dominar essas habilidades e retomar o seu percurso escolar de maneira correta. Aqui um outro exemplo de atividade, aqui você tem um texto ainda curto, mas um pouco mais sofisticado. Essa já é uma atividade relacionada à habilidade do 4º ano do ensino fundamental, né? A gente descendo aqui tem um texto um pouco maior, que é uma biografia, né? Identificar a informação explícita no texto, mas são todas aqui habilidades prioritárias que são inegociáveis para o percurso escolar, né, do estudante. Voltando aqui para a plataforma, entro aqui novamente na seção, né? Tem esses cadernos de atividades são disponíveis, como eu falei, do 2º do fundamental ao 3º do médio, língua portuguesa e matemática. Para acessá-los, basta navegar por esses botões. Mas a gente tem aqui outra seção que é o guia das atividades. A gente entende que não faz sentido apenas disponibilizar um teste, um caderno de atividades para os professores, né? É preciso que tenha uma orientação para o uso desse material. É justamente disso que se trata o guia. Eu vou clicar aqui no guia das atividades do 5º ano do ensino fundamental, né? O guia ele pode ser acessado aqui em PDF, seria aquele mesmo material do caderno de atividades, só que com informações a mais, uma espécie de caderno, né, do professor. Ou ele pode ser navegado aqui na própria plataforma. O que ele consiste? Tem um texto de apresentação que explica qual é o perfil do teste, né? Quais habilidades estão sendo trabalhadas aqui, né? Qual é o marco de desenvolvimento que está em jogo, né? De que forma essas habilidades estão sendo trabalhadas, né? Isso aqui está presente nesse texto. E depois você tem o bloco de atividades. Aqui é o primeiro bloco que eu falei para vocês, as atividades do marco de desenvolvimento, né, anterior, né? E aqui você tem o bloco seguinte das atividades, que é do ano escolar anterior. No caso do 5º ano, habilidades relacionadas ao 4º ano do ensino fundamental. Aqui, no caso do macro de desenvolvimento do 5º ano, é o 3º ano, atividades relacionadas às habilidades do 3º ano do ensino fundamental. Vou clicar aqui na atividade 3, né, e vai abrir aquela atividade que eu mostrei para vocês, do pescador e a flauta, né? Aqui eu tenho mais informações sobre essa atividade, a prática de linguagem, o objeto de conhecimento, o texto completo da habilidade, o marco de desenvolvimento dessa habilidade e o detalhamento dela. E aqui eu vou ter, né, a resolução, que é o caminho cognitivo necessário, né, para que o estudante chegue à alternativa correta, né? Nesse caso aqui é uma habilidade muito simples, então o caminho cognitivo é bastante simples também. Mas a gente sabe que na medida que vai avançando nos anos escolares, até o ensino médio, as atividades vão ficando mais complexas e as habilidades também, né? E muitas vezes o professor pode ter dificuldades para se apropriar dessa atividade, para entender exatamente o que ela está avaliando, né? Então a resolução vai ganhando mais importância na medida que a gente vai andando, subindo nos anos escolares. E o professor pode ter mais clareza, né, sobre como trabalhar essa habilidade em sala de aula, sobre como desenvolver esse caminho cognitivo necessário para que o estudante chegue, né, ao gabarito, que é dominar a habilidade que está sendo trabalhada. E essas informações existem para todas as atividades presentes no caderno. Clicando aqui na atividade 8, você tem as mesmas informações e também tem uma resolução da atividade, né? Isso existe para todas as atividades que compõem
todos os cadernos de atividades disponíveis nesta sessão. Vou retornar aqui para a plataforma e a gente chega aqui na seção que as orientações pedagógicas. A gente parte do princípio que não faz sentido avaliar estudantes se não for para conduzir uma tomada de decisão, não faz sentido avaliar se é simplesmente para classificar, o objetivo nunca pode ser esse, tem que dar origem a práticas pedagógicas que vão melhorar a aprendizagem dos estudantes. Então, eu vou agora passar a palavra para a Filomena e vou dar o acesso a ela um instantinho. Sim, obrigada, Carlos. Vou aqui. Eu só preciso compartilhar para você. Acho que eu tenho que parar de compartilhar. Isso, e aí você tem que passar a bola para mim como apresentadora, por favor. Exatamente, consegui já. Pronto, pronto. Ótimo. A bola está contigo. Obrigada, Carlos. Bom, então, pessoal, seguindo aqui a apresentação do Carlos, deixa eu compartilhar aqui minha tela também com vocês. Aqui, acho que agora sim. Bom, então vocês estariam aqui indo para a quarta aba, né, na plataforma de apoio à aprendizagem. E aí, qual foi o nosso objetivo, né, ao estruturar o conteúdo disponível nessa aba de orientações pedagógicas? Tudo que o Carlos mostrou até agora, a gente desenvolveu, né, todo esse conteúdo com as atividades de verificação da aprendizagem para apoiar os professores com base nos marcos de desenvolvimento do CAED e nos mapas de foco da BNCC, atividades que possibilitem aos professores identificar em que nível, né, os alunos estão em relação às habilidades consideradas prioritárias no processo de aprendizagem. Mas aí a gente pensou, como que a gente pode ajudar as escolas e os professores a fazerem a correção dessas atividades e, mais do que isso, a pegar o resultado, interpretar esses resultados de uma maneira mais prática para desenvolver as ações que serão feitas, né, nos planos de aula dos professores. Então, esse era o nosso desafio, né? Pensar como que a gente pode tornar esse diagnóstico mais compreensível para que o professor entenda onde os alunos deles estão e possa fazer as intervenções pedagógicas apropriadas. Então, aqui a gente desenvolveu o conteúdo que está nessa plataforma com esse olhar. Nessa primeira, o usuário aqui vai ter acesso a 4 caixinhas. Nessa primeira, tem a perspectiva que a gente busca desenvolver com todo esse conteúdo oferecido, que é essa lógica de que não basta só realizar o diagnóstico, né? Não basta só aplicar as atividades de verificação, é importante que essas atividades elas possam ser interpretadas de modo que os professores planejem suas ações e possam realizar as intervenções pedagógicas apropriadas num ciclo que a gente sabe que é contínuo, né? O professor vai estar sempre acompanhando o desenvolvimento dos estudantes e, a partir disso, estruturando suas ações e implementando essas ações. Então, esse é o círculo que nós gostaríamos de fomentar. Tem um pequeno vídeo aqui disponível contando um pouco tudo que tem nessa página, um vídeo bem curtinho, de 2 minutos, muito bacana, que eu recomendo a todos vocês assistirem. Na outra página, na outra caixinha, a gente tem um vídeo da Kátia Smolli, que é a diretora do Instituto Reúna, falando um pouco sobre a importância da avaliação diagnóstica, por que realizá-la nesse momento, de que maneira ela pode contribuir e ajudar os professores no processo de ensino e a aprendizagem dos alunos em relação às habilidades. Então, aqui também tem um vídeo curto, mas muito rico para discussão em relação à importância da avaliação diagnóstica.
E aí, por fim, a gente tem essas duas caixinhas. Nessa primeira, a gente disponibilizou uma planilha diagnóstica. Essa planilha tem o intuito de ajudar os professores na correção das atividades de verificação das aprendizagens. Aqui tem um vídeo, que é um tutorial de como utilizar essa planilha. A planilha é uma planilha em formato de Excel, e a gente sabe que nem todo mundo tem familiaridade com esse tipo de documento. É uma planilha muito simples, ela já está toda automatizada, o professor só vai ter que colocar os dados da turma dele e o resultado da turma deles, mas ela já está toda constituída, já está toda pronta. Mas a gente entende que pode ter algumas dúvidas, por isso a gente fez esse tutorial aqui, que é um vídeo que eu também recomendo que todos assistam, que ajuda a entender num passo a passo mais detalhado. Agora eu vou passar por ele, mas rapidamente, né? No vídeo, a pessoa vai poder ver com calma todo o passo a passo da planilha. Quando clica aqui na planilha, vai fazer um download de um Excel. Deixa eu ver aqui, eu acho que eu preciso daí compartilhar o Excel com vocês. Aqui. Vai abrir essa planilha quando fizer o download. Essa planilha tem 3 momentos. Um primeiro de cadastro da turma, inclusão dos resultados e geração de diagnóstico. Ao clicar no cadastro da turma, que é a primeira etapa, o professor vai cadastrar a sua turma, e aí pode colocar que é a escola dele, né, MF, o ano, ou etapa, né, que ensina, então se é uma professora do 5º ano, do 6º, do 7º, enfim, aqui tem todas as séries. A disciplina, se é língua portuguesa ou matemática, e a turma. Vamos supor que o professor tenha lecione para mais de uma turma, né? Professor de língua portuguesa do 4º A, B, C, então ele pode cadastrar aqui todas as turmas que ele tiver. Então, ele primeiro cadastra a turma 1, e aí ele vai colocar o nome dos alunos, né? A Ana, o Bruno, a Carolina, e assim por diante. E salva. E aí retorna para a inclusão dos resultados. A turma que ele salvou vai aparecer aqui. Eu já fiz uma turma fictícia para agilizar, né, o nosso processo de explicação. Ele seleciona a turma que ele cadastrou e ele vai ver a avaliação dos alunos. Aqui eu já fiz, né, os alunos que eu tinha colocado no meu exemplo. Ele vai selecionar cada um dos alunos que fez da turma dele e vai indicar se acertou ou errou o item. Só ticar, só clicar na caixinha. A Ana acertou a questão 1, errou a questão 2, errou a questão 3, acertou a questão 4, e assim por diante. Ele vai ticando e coloca para gravar. E faz assim sucessivamente para cada um dos alunos. Gravou todo o resultado dos alunos, ele vai gerar o diagnóstico. Ele vai selecionar a turma e ele pode gerar um diagnóstico no nível da turma ou um diagnóstico no nível do aluno. No nível da turma, quando ele clicar aqui, vai ser carregado um PDF automático a partir do que ele digitou. E aí, acho que eu preciso também novamente compartilhar, acho que aqui a tela com vocês. Se vocês não estiverem vendo um PDF, vocês me avisam, tá? Que é devolutiva da turma 2º ano do Fundamental. Estamos vendo, tá aparecendo o PDF. Ah, perfeito. Obrigada, Domênica. Então, com as informações que foi colocada da turma e dos alunos, o que errou, o que acertou, automaticamente vai ser gerado esse PDF. E esse PDF, pessoal, vai trazer a fotinho da turma. Isso aqui. Então, no meu exemplo, que eu já tinha cadastrado, né, um exemplo fictício, eu coloquei aqui os alunos da minha turma e se errou ou acertou cada um dos 20 itens para ensino fundamental. Se fosse uma turma de ensino médio, teriam 25 itens aqui. E aí eu posso fazer uma leitura na horizontal ou na vertical. Na horizontal, eu posso ver o desempenho de cada aluno. Então, a Ana, por exemplo, eu posso ver que ela acertou 11 questões e, portanto, 55% do caderno de atividades no nível que a gente considerou básico. A Joana acertou 17 itens, 85% está no nível considerado desejável.
Por sua vez, aqui vamos pegar esse exemplo, a Maria. A Maria acertou apenas 3 questões, 15% da prova, então ela está no nível insuficiente. Então, eu posso fazer essa leitura aluno a aluno, a média geral da turma, então, no geral, minha turma acertou 9 itens, 37% do caderno e está abaixo do básico. Mas eu também posso fazer uma leitura na vertical. E aí eu vou pegar o item e a habilidade que o item trabalhou. Então, aqui, por exemplo, o item 1, ele trabalhou a habilidade da primeira série de língua portuguesa, a habilidade 4. Essa habilidade, quase todos os meus estudantes acertaram. 80% da turma acertou a atividade, o item que trabalhava essa habilidade. Apenas a Carla e a Maria, eu vou ter que dar uma atenção especial, porque só elas erraram. Mas, de maneira geral, minha turma está bem. Agora, em relação, por exemplo, ao item 4, que trabalhou a habilidade 18, que é uma habilidade transversal da primeira à quinta série, apenas 3 alunos acertaram. Então, essa é uma habilidade que é um ponto de atenção para mim, como professora, e eu provavelmente vou trabalhar, né, desenvolver ações para poder trabalhar essa habilidade com os meus alunos. A mesma coisa, por exemplo, para a habilidade 7 da primeira série, em que também só 3 alunos acertaram. Então, aqui na vertical, eu consigo sentir onde estão os pontos de atenção, onde teve mais erros e onde tiveram mais acertos, para eu poder fazer uma priorização. Então, essa foto aqui, ela é automaticamente produzida quando o professor faz aquela etapa anterior que eu mencionei, de cadastrar se o aluno acertou ou errou cada item. E aí a planilha automaticamente gera esse diagnóstico no nível da turma. A gente tem aqui uma escala também, para o professor saber, né, o que significa o aluno no nível insuficiente, o que o aluno demonstra saber ou não, abaixo do básico, desejável. No meu exemplo fictício, eu tive 2 alunos no nível insuficiente, 3 alunos abaixo do básico, 4 no básico e apenas 1 aluno no nível desejado, nenhum aluno no nível avançado. Então, também tem essa distribuição automática para eu saber quantos alunos eu tenho por nível de acerto. E, por fim, a gente traz aqui o descritivo das habilidades. Então, aqui o professor pode ver, conforme o item, a habilidade que foi tratada, qual que era o conteúdo dela, né? Então, por exemplo, no item 1, que tratou da habilidade 4, que quase toda a minha turma acertou, ela trata de distinguir letra do alfabeto de outros sinais gráficos. Então, essa é uma habilidade que eu sei que a maioria dos meus estudantes já dominaram. Eles não estão mais confundindo, né? Eles já sabem o que é uma letra e o que é um sinal gráfico. Eles já fazem essa codificação, né? Eles já compreenderam essa diferença. Agora, o item 4, por exemplo, que trabalhou aquela habilidade 18, que só 3 alunos da minha turma acertaram, aqui está a descrição da habilidade, né, que é relacionar texto com ilustrações, e eu estou vendo que essa é uma habilidade que eu vou ter que retrabalhar com a minha turma, porque quase ninguém acertou. Então, aqui o professor pode fazer essa conexão, né, entre o que era a habilidade do item e do que ela tratava. E ele também pode gerar o relatório por aluno. Tinha o outro botão na aba do Excel, que ele pode gerar um diagnóstico no nível individual. Então, ele pode selecionar o aluno que ele tem, da turma dele cadastrado, no caso aqui eu cadastrei a Ana, e eu tenho o diagnóstico dela. A Ana acertou 11 pontos, está no nível básico, e aqui eu tenho questão por questão, o que ela acertou ou não. E aí, por fim, gente, nós pensamos também, bom, muito bem, a gente faz essa estrutura, né, de ajudar o professor a ter a foto da turma e a conseguir identificar aonde que eu devo, né, onde tem pontos de atenção, aonde não tem. E aí, eu posso agora, a gente pensou que também seria importante ajudar o professor a estruturar o que fazer para desenvolver essas habilidades com os alunos. Então, nós desenvolvemos um conjunto de orientações pedagógicas. Se o professor clica aqui nesse botãozinho de orientações pedagógicas, ele vai ser automaticamente redirecionado para a página da plataforma.
E aí, eu vou voltar aqui a compartilhar a página da plataforma com vocês. Vocês estão vendo a página da plataforma? Está a parte de planilha de diagnóstico. Ah, tá. Então, só um minutinho, por favor. Agora voltou, ferramentas e materiais de apoio. Ah, que bom, obrigada. Então, quando clicar na orientações pedagógicas, vai ser automaticamente redirecionado para a página novamente. E aí, essa última caixinha, que é de orientações pedagógicas, vai ter um texto aqui, tem um texto explicativo de como funciona as orientações. E aí, o professor ele vai ter acesso a um caderno de orientações por série e componente. Então, aqui tem segunda, terceira, quarta, quinta série e assim por diante de língua portuguesa e matemática, que ao clicar, o professor vai ter acesso a um conjunto de orientações. O exemplo que eu fiz fictício da minha turma, eu era uma professora de segundo ano de língua portuguesa. Então, eu clico aqui e eu vou ter acesso a esse caderno de orientações pedagógicas. O que tem nele? Todos os itens que foram trabalhados nos cadernos do segundo ano de língua portuguesa, organizados por blocos. Esses blocos são blocos temáticos. A gente identificou que alguns itens trabalhavam a mesma habilidade ou habilidades correlatas. Então, nós agrupamos esses itens conforme a habilidade trabalhada. E aqui, por exemplo, no segundo ano, nós criamos 4 blocos com os itens dentro. Então, o bloco 1 tem todos esses itens, o bloco 2 tem esses 4 itens, o 3 esses 2 e o 4 esses 2. E para cada um desses blocos, nós trazemos possíveis erros que os estudantes podem ter cometido na aprendizagem da habilidade em questão, por que os estudantes, né, podem cometer esses erros, e o que fazer para apoiar na aprendizagem dos alunos, né, em relação a essas habilidades. Então, aqui tem um conjunto de orientações metodológicas do que fazer para apoiar a aprendizagem dos estudantes. E são orientações bem mão na massa, do que o professor pode fazer. Então, no meu exemplo, o item 4 era um item que a turma não tinha ido muito bem. Então, se eu clicar aqui, eu vou ter a habilidade do item 4, que era a habilidade 18, e eu vou ter uma orientação aqui, indicando possíveis erros que os alunos podem ter cometido. Então, era em relação, né, a compreensões de linguagem verbal e não verbal, na construção de sentidos. Então, aqui vai ter um pequeno textinho, e na sequência, orientações metodológicas do que fazer. O que o professor pode fazer para ensinar, para desenvolver essa habilidade com os estudantes. Então, ler imagens e narrativas visuais, identificar diferentes tipos de balão, letras onomatopeias, entre outras informações expressas em imagens, e assim por diante. E ele vai ter isso, gente, para todos os cadernos, todos os itens vão ter essa estrutura de o que podem ser possíveis erros que os alunos cometem nessas habilidades e o que fazer para desenvolver essa habilidade com os alunos. Então, eu já paro por aqui para não me estender demais, mas todo esse material tem o objetivo principal de possibilitar que o professor possa desenvolver atividades e não faça só uma aplicação dos testes sem uma consequência, né? A gente quer justamente que a partir dos testes, das atividades, o professor identifique onde está dando certo, onde tem ponto de atenção, que habilidades eu preciso retomar com os alunos. É isso, eu devolvo agora a palavra para o Carlos, para ele finalizar o conteúdo da plataforma. Só aqui um minutinho que eu preciso identificar aqui como que eu devolvo aqui. Carlos. Enquanto a Filomena devolve a palavra para o Carlos, nós estamos anotando aqui todas as dúvidas, os comentários, assim que o Carlos e a Filomena finalizarem, a gente abre para discussão e perguntas.
Obrigado, Filó. Já Pronto. compartilhei aqui minha tela, acho que vocês já estão vendo, né? Só dar uma confirmadinha, por favor. Sim. Joia. Então, gente, vou finalizar aqui com essas duas últimas sessões, tá? Vocês devem ter notado que essa plataforma ela tem uma lacuna que são os demais componentes curriculares, né? Das áreas ciências humanas e ciências da natureza. Eles não foram elaborados para essa atividades, para esses componentes curriculares nessa plataforma, porque o foco é a prioridade de língua portuguesa e matemática, porque ainda não existe uma escala, né, de aprendizagem para esses componentes ainda bem estruturada e bem consolidada, para que a gente pudesse desenvolver atividades que valessem para qualquer rede de ensino, né, atividades bem calibradas, né, e que funcionassem para todas as redes de ensino, né? Mas para que esses componentes curriculares não ficassem de fora, né, caso a rede queira fazer, né, uma avaliação também desses demais componentes, a gente criou a seção Guia da Ação Avaliativa, né, que é uma seção que traz instruções sobre como elaborar diferentes tipos de avaliação, né? Temos a avaliação de múltipla escolha, que é o formato que está nessa plataforma e é o mais comum em avaliações em larga escala e também avaliações internas em sala de aula é muito comum, né? Temos aqui, mas também temos outros formatos de avaliação, como as atividades de resposta construída, que são as questões abertas, que servem para avaliar habilidades e competências mais complexas e que exigem raciocínio crítico do estudante, as rubricas instrucionais, que entram no campo da autoavaliação, muito válida para a autoavaliação socioemocional do estudante, que é extremamente importante nesse momento de retorno. Essa é uma sessão que foi também elaborada pelo Instituto Ayrton Senna, tá? Técnicas de observação e registro em sala de aula, para que o professor possa estabelecer técnicas de observar, né, e acompanhar o desenvolvimento do estudante, sem necessariamente aplicar testes e provas para ele, uma outra forma de acompanhar o seu desenvolvimento. E o portfólio, que é também muito interessante para avaliar o socioemocional do estudante, principalmente no momento de retorno às atividades presenciais, né, em que aplicar um teste de múltipla escolha e algo desse tipo pode ser um pouco pesado ainda para o estudante, né? O portfólio ele tem essa função de ser um instrumento mais lúdico, né? Porque é o próprio estudante que se autoavalia, ele que ele aprendeu, né? Pode se aplicar para o estudante dizer o que ele aprendeu no período de isolamento social, né? O que ele teve mais dificuldade, o que ele ainda não conseguiu e gostaria de desenvolver, né? Esses instrumentos eles podem ser navegados aqui na plataforma as instruções, ou pode ser também baixado um PDF, né? Vou clicar aqui para abrir para vocês. Ele é uma versão mais interativa, tá? Aparecendo aqui para vocês. Ele está muito bonito também, como toda a plataforma, e ele é uma versão mais interativa dos mesmos conteúdos que estão ali na plataforma. Você tem aqui esse sumário com todos os tipos de instrumentos, temos uma introdução sobre assunto, sobre avaliação, e temos aqui 5 sessões para cada um dos instrumentos, das atividades de múltipla escolha até o portfólio. Vamos supor que eu quero acessar rubricas com foco no socioemocional, ele me direciona para cá, e eu tenho aqui os conteúdos, um exemplo de rubrica, nesse caso a rubrica que avalia a empatia, né, a capacidade de empatia, também uma competência socioemocional muito importante, né, nesse momento de retorno, não somente no momento de retorno, mas todo o contexto da pandemia em si, a empatia é extremamente importante e também em qualquer outro momento ela vai ser fundamental. E aqui você tem como trabalhar este tipo de instrumento, como elaborar o seu próprio instrumento, esse é o objetivo da sessão, né? Instruir professores e gestores para que eles tenham uma autonomia e possam eles próprios desenvolver, né, instrumentos de avaliação de acordo com as suas necessidades, né? E é disso que se trata essa sessão. Eu vou voltar aqui para a minha página e vou falar agora do monitoramento, que é a última sessão da plataforma. Quem aqui já tem contato com plataformas do CAED costuma associar o monitoramento a monitoramento de resultados, né? Mas essa plataforma ela não publica resultados, como vocês já viram na apresentação da Filomena, né?
A planilha que é disponibilizada na plataforma, ela é para uso interno do professor, do gestor da rede, mas nenhum dado inserido lá é compartilhado conosco e nem com mais ninguém, né? E logo nenhum dado também de desempenho de estudantes é compartilhado, é publicado nesta plataforma. O monitoramento, ele diz respeito apenas ao monitoramento do uso da própria plataforma, né? Ele é útil para a gente, né, que desenvolveu a plataforma e quer saber se ela está cumprindo o papel dela, se ela está sendo utilizada de maneira adequada, e também útil para as redes que queiram fazer um uso sistematizado e organizado desta plataforma. Por exemplo, se a rede quer estabelecer uma data para a aplicação dos cadernos de atividades, ela pode verificar aqui em downloads de cadernos, né, a quantidade de downloads que foram feitos, né, pelas escolas, né, na determinada data. A gente não vai ter informação individualizada, porque tem que também preservar, né, essa informação. O que a gente tem é o número de downloads. Por exemplo, uma rede que estabeleceu que as escolas deveriam acessar a plataforma, imprimir os cadernos e aplicar numa data tal, ela pode verificar quantas escolas fizeram esse download. Se for um número baixo, né, talvez esteja faltando um problema de comunicação, né, esteja ocorrendo um problema de comunicação, de engajamento, seja necessário ter mais uma rodada de conversa, fazer uma segunda chamada e tudo mais, né? Isso pode ser verificado nessa sessão. Pode ser verificado também o cadastro, né? Se uma rede incentiva suas escolas, seus profissionais se cadastrarem na plataforma, ela pode verificar aqui, né, se de fato está tendo um número relevante de cadastros, né? Vamos supor uma rede que tenha 20 escolas, se apenas profissionais de 8 escolas se cadastraram, é necessário talvez seja necessário, né, um reforço, né, nessa comunicação com as escolas. Então, essa é a função dessa sessão, monitorar o uso da plataforma, né, ver se ela está sendo utilizada, né, é muito mesmo monitorar, né, os professores, mas acompanhar, né, se a proposta de uso da plataforma está sendo seguida, se está havendo algum tipo de rejeição ou mesmo uma falta de um problema de comunicação, né. Bem, gente, vou chegando aqui ao final da apresentação. Essas são as 6 sessões da plataforma. Elas podem ser usadas como um percurso único, mas também podem ser apropriadas pelos professores, pelos gestores, da forma que eles acharem mais adequada. A plataforma ela é flexível, ela dá liberdade para que possam se apropriar de acordo com as necessidades que têm, né? O objetivo é justamente esse, contribuir, né, para a melhoria da aprendizagem num momento em que ela é ainda mais desafiadora do que sempre foi, né? Ensinar estudantes nesse momento tem sido muito desafiador. Então, o objetivo da plataforma é prestar apoio, né? Então, para esse apoio, os profissionais, as redes podem se apropriar dela da forma que acharem mais interessante, da forma que acharem mais adequado, tá? Convido vocês que ainda não se cadastrou a se cadastrar na plataforma, tá? E a fazerem uso dela. Eu vou disponibilizar um e-mail para vocês no chat. Para quem tiver dúvidas sobre a plataforma, pode mandar uma pergunta nesse e-mail que eu vou mandar para você, tá bom? O objetivo é que essa plataforma seja utilizada e da forma que vocês acharem mais adequada e contribua para a aprendizagem dos estudantes, que a gente sabe isso é o que todos nós queremos que aconteça. Obrigado, gente. Finalizo aqui minha palavra. Carlos, agradeço aí pela participação, por essa aula, essa grande explicação da plataforma. Eu acredito que vai ser aí um ótimo instrumento para o retorno às aulas, para subsidiar não só os professores, mas toda aí a equipe de gestão escolar. Eu acho que vai ser um instrumento aí que vai dar um ótimo suporte e ajudar nesse direcionamento, né? Fazer esse olhar para essa avaliação diagnóstica do aluno, em que situação, né? Em que nível que ali a minha turma está e como eu posso, a partir dessa avaliação, como o Carlos diz, né? Avaliação por ela, enfim, ela tem que ser um direcionador e a plataforma já dá essa direção no sentido de construir esse plano para essa recuperação de aprendizagem. Então, parabéns, né, ao Instituto Reúna, ao CAED, à Lehman, todas as organizações que estão compondo, né, o grupo que desenvolveram a plataforma.
E aí eu vou passar para algumas perguntas e também aí alguns elogios que o pessoal foi trazendo ao longo aqui da nossa interação. Aqui a nossa primeira pergunta é como foram selecionadas as habilidades mínimas e se há uma lista de habilidades por ano de escolaridade que foi usada na construção das atividades. Então, o pessoal está com dúvida em relação a essa seleção das habilidades mínimas, né? Como foi esse processo, se foi no que foi baseado. Eu não sei se o Carlos ou a Filomena pode responder, porque os mapas de foco são desenvolvidos por Filomena. Eu acho que ela é a pessoa mais indicada. Com o microfone. Tá com o microfone. Opa! Famoso microfone desligado, desculpa. Então, todos os itens dos cadernos de verificação das aprendizagens foram desenvolvidos com base nos marcos de desenvolvimento do CAED e nos mapas de foco da BNCC, né? O que isso significa? Ambos esses documentos são documentos que olham para as habilidades que são consideradas aprendizagens prioritárias no processo da trajetória escolar dos alunos. Ou seja, sem aquela habilidade, a gente comprometeria a progressão dos alunos nas aprendizagens subsequentes, né? Como se fossem aprendizagens chaves, que sem essas a gente inviabiliza a progressão. Então, teve todo um trabalho desenvolvido pelo CAED, pelo REUNA, de se juntarem e identificarem, né, quais são essas habilidades, e aí, com base nelas, foram desenvolvidos os itens. Isso não significa que, então as outras habilidades da BNCC não são contempladas, a gente está ignorando essas outras habilidades, não tem essa perspectiva de pegar uma habilidade e ignorar a outra habilidade, né? Se as pessoas olharem o conteúdo dos mapas de foco da BNCC, as habilidades estão estruturadas em aprendizagens focais, expectativas de fluência e aprendizagens complementares. As aprendizagens focais são essas habilidades que eu mencionei, que são consideradas cruciais na trajetória de desenvolvimento dos alunos. E as outras habilidades, elas estão presentes também, mas a gente entende que elas podem ser desenvolvidas junto com essa aprendizagem focal, né, como uma complementariedade, por isso também o termo aprendizagem complementar. Então, nos mapas de foco, que também dá para o usuário fazer o download, está tudo disponível, ele vai encontrar, para todas as áreas, né, do conhecimento, a organização das habilidades da BNCC nessa estrutura, de quais são as aprendizagens focais e quais são as aprendizagens complementares e expectativas de fluência. E aí ele consegue fazer essa conexão. Os itens, a gente garantiu que os itens refletissem as aprendizagens focais e os marcos de desenvolvimento para que a gente possa apoiar os professores nesse processo de indicar para eles se essas aprendizagens que são essenciais na trajetória, se os alunos dominam ou não. Então, esse, né, foi a base conceitual que orientou a construção dos itens dos cadernos de verificação da aprendizagem. Legal. Só para complementar a fala da Filomena, vocês podem acessar essa lista, né, o mapa de foco, a partir da seção 2 da plataforma, né, habilidades prioritárias, e você acessa também lá na plataforma o texto, né, de cada um dos marcos de desenvolvimento também. Então, você tem acesso a esses dois materiais dentro e a partir da plataforma ali na seção habilidades prioritárias da BNCC. Sim. E aí, mais uma perguntinha aqui que o pessoal trouxe, se a plataforma, né, vai ficar disponível até que data, né? Então, as pessoas estão olhando bastante aí para o próximo ano letivo, para 2021, enfim, ainda é um contexto bem incerto, mas já é um tempo de planejamento aí para 2021. Então, aqui a dúvida é até quando a plataforma ficará disponível.
ela está garantida que vai estar disponível até metade de 2021, pelo menos, podendo se estender, tá? Então, os professores vão poder utilizá-la ao longo de todo esse final de ano letivo, né? Que vai pegar 2020 e 2021, e como provavelmente os anos letivos vão ser contínuos, né? Vão estar colados um com o outro, se os professores, se a rede achar interessante aplicar no início do ano letivo seguinte, a plataforma também está garantida que ela vai estar disponível lá durante esse tempo. Então tá bom. Tem tempo aí para o pessoal utilizar e aproveitar aí a plataforma. Aqui um elogio, né, que nós coletamos aqui, parabéns, um material rico que irá com certeza subsidiar o trabalho do professor. Então, aí o pessoal participando e agradecendo aí pelo ótimo trabalho e material que vocês desenvolveram e disponibilizaram para a gente. Temos mais uma aqui, vou só coletar aqui. Aqui eu estou coletando, tem tanto no chat como na parte de perguntas e respostas. Mas eu acredito que o pessoal já colocou todos os questionamentos aqui. Eu vou compartilhar também com todos os participantes os links, né, tanto da plataforma, como também aqui do e-mail de dúvidas que o Carlos já nos indicou. Vou só compartilhar com todos novamente, para não ter... Não sei se foi, que aqui o meu computador está com um pouco de problema aqui Aqui, ó, foi aqui no nosso chat, aqui, o link da plataforma e o e-mail para dúvidas que o Carlos e a Filomena disponibilizaram. E aqui, eu estou olhando aqui, ainda não temos mais nenhuma pergunta. Não sei se o Carlos ou a Filomena gostaria de contribuir com mais um ponto, para a gente já finalizando aqui o nosso ótimo bate-papo aqui, oficina. Não, Domênica, só agradecer vocês mesmo pela oportunidade e convidar aí os professores e gestores a fazerem uso da plataforma e, né, reforçando que qualquer dúvida, qualquer dificuldade, nós estamos à disposição aqui, tá bem? Muito obrigado. Exatamente, acho que é agradecer a oportunidade de apresentar esse material e reforçar que a gente sabe que é bastante coisa, né? A gente passa por toda a plataforma assim em uma hora, pode falar, ai meu Deus, é muita coisa, mas para convidar, né, que todos entrem e passem por todas as páginas com calma. Tem tudo super bem explicado, o uso de todos esses materiais, tem tutorial, para ajudar, né, com o passo a passo, de maneira mais tranquila. Tem os vídeos, onde mostra a pessoa, né, fazendo o download, tudo direitinho para ficar mais claro. Então, acho que é uma plataforma muito, muito rica mesmo. A gente desenvolveu com todo o cuidado possível para apoiar esse momento que a gente sabe que não é fácil, foi um ano muito, muito atípico, né? E a gente precisa começar, né? Acho que o nosso principal objetivo é ajudar as redes, as escolas e os professores a se sentirem seguros de saber por onde eu começo, né? Os meus alunos estão em que pé e organizar e ter esse diagnóstico, né? Então, eu acho que a plataforma vai muito nessa direção. Quando eles se sentirem também quando eles sentirem que faz sentido apresentar esse conteúdo, né? Não é que imediatamente a gente está dizendo que voltam às aulas, os professores já têm que aplicar as atividades de verificação da aprendizagem. Cada escola tem seu ritmo, como o Carlos mencionou, tem seu tempo, e vão fazer uso dos conteúdos da plataforma conforme cada escola entender que agora é o momento certo, agora faz sentido.
Exatamente. Agradeço a participação da Filomena e do Carlos, agradeço a todos os participantes. Foi assim um momento de grande aprendizado. Acho que essa imersão que nós tivemos vai dar grande subsídio aos professores, mas a gente tem aqui o link da plataforma, como a Filomena falou, com os vídeos autoexplicativos. A plataforma é bem intuitiva. No site também do PVE, na aba de oportunidades formativas, você também encontra informações e o link para a plataforma. Então, temos aí uma série de informações e formas de acessá-las. Agradeço a participação de todo mundo. Estamos à disposição pelo e-mail do PVE ou então pela própria página do PVE e agradeço mais uma vez a participação de todos. Um grande abraço. Um abraço, até mais. Tchau, tchau. Abraço, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.